E hoje ao vivo porque é o último dia de reorganização energética, hein? Estamos terminando todas essas 10 quintas-feiras que a gente acompanhou aqui para conhecer mais o processo que a gente pode ter internamente na gente de conhecimento, de absorver a energia vital que está aí disponível para a gente, né? E poder evoluir nas células, no corpo, trazendo saúde o tempo inteiro, mas também mentalmente. E essas 10 sessões foi justamente para isso. Se você acompanhou o pacote inteiro, cada uma dessas quintas-feiras, né? São 10. Você viu que a gente primeiro limpou o organismo, limpou a mente também, para depois poder começar o processo de receber a energia vital e com os toques do Jinshin Jyutsu, isso facilita para que a gente abra os canais energéticos, abra toda a nossa respiração, que é fundamental no Jinshin Jyutsu, e daí começa todo o processo da gente receber, depois aproveitar essa energia para usufruir na vida, no dia a dia, nas escolhas que a gente tem, no trabalho, nos relacionamentos. E depois, as últimas sessões, já foi o retorno. Uma vez que a gente recebe essa energia, usa ela na vida, desenvolvendo a nossa personalidade, a gente começa também contribuir, retribuir para o universo, para o planeta que a gente vive e muito além desse planeta também, toda essa energia. E na última sessão eu falei bastante sobre isso, né? A gente se envolveu demais com essa questão do quanto é importante você receber, usar, não apegar, e depois isso flui mais, retorna para o universo, soma. Eu sempre brinco e digo, tanto nos meus vídeos, mas muito também com os meus pacientes no consultório, que a gente, cada ser humano, eu percebo como ele sendo uma célula, uma única célula que compõe um todo maior. Que nem no nosso corpo, a gente tem várias células, célula da pele, célula do cabelo, da unha, de cada órgão, estômago, coração, dos músculos, dos ossos. Cada célula, ela é única dentro do seu corpo e muito diferente uma da outra, né? Nenhuma vai ser igual. Até mesmo porque se ela for igual, ela vai criar tecidos, condições semelhantes. E a gente precisa dessa variedade no nosso organismo para ele funcionar. Eu vejo os seres humanos aqui no planeta Terra com essa mesma qualidade, cada um sendo uma célula que tem o seu propósito único, a sua única e individual maneira de ser, de se expressar, de se posicionar, e, portanto, essa célula não vai ser igual às outras. Cada uma tem o seu processo, umas são mais expostas, por isso tem mais visibilidade, são células que estão aí para serem vistas, né? Outras estão lá no cantinho, dentro do osso, no sangue ou num órgão físico que pouca gente vai enxergar, mas que está lá também fazendo a sua função. O problema é quando uma célula ou um ser humano quer ser o que a outra célula consegue. Então, se tem essa célula da pele, da íris dos olhos, que tem tanta visibilidade, e a célula do osso fica com inveja e quer ser igual, ela vai criar uma bagunça nesse corpo humano. Porque a célula que está lá no osso, ela tem a sua função fundamental, muito importante, especial de estar lá daquele jeitinho, né? E que é diferente das células da pele, dos olhos, enfim. Então, primeira coisa, vamos cada um de nós ser
aceitar, antes de mais nada, e vibrar com a energia única que você tem. E essa energia, quando ela desenvolve a sua propriedade, ela realmente vibra, ela acontece e reverbera. E é disso que nós vamos falar hoje, de reverberar. Quando a gente recebe ou quando a gente está desenvolvendo a nossa personalidade, a gente ainda não está reverberando para fora da gente com tanta potência. Embora eu ache que a gente sempre está, né? Sempre trocando, se desenvolvendo e expandindo essa personalidade. Mas, à medida que a gente vai cada vez mais entrando em contato com essa essência que é única nossa, de cada um, daí sim, isso começa a expandir, a reverberar num grau muito mais amplo, né? E como a gente viu na sessão de reorganização energética passada, a 9ª sessão, a gente percebeu que a respiração tem muito a ver com essa coisa de eu receber e também retornar, somar, ampliar. Então, hoje a gente vai se dedicar bastante a uma respiração na nossa meditação, que vai ter, mas antes, como sempre, é o toque, a dica de Jinshin Jutsu, que mais tem a ver com aquele processo que a gente está dentro dessa reorganização. E eu acho importante a gente retomar, mas de uma maneira muito mais profunda, aprendendo passos muito mais delicados, profundos, difíceis, do central principal. Existe o central principal muito mais simples, que eu sempre passo aqui e dou para os meus pacientes de lição de casa, mas tem um central principal um pouquinho mais complexo e que, como sempre, esse mais complexo eu não dou inteiro, não tô vendo vocês para ter certeza que vocês estão fazendo certinho, como é numa sessão por Zoom, tá? Eu tô vendo que tá entrando um monte de gente. Boa noite para todo mundo. A Jéssica vai dar aí, vai ser a minha Cicerone, tá? E só para então retornar, que nós vamos refazer esse central principal, que é essa conexão com o eixo central que a gente tem. A gente tem esse eixo central no corpo, que está muito ligado com a medula, mas na verdade é um eixo que traz a energia vital para ser distribuída e também retorna como uma antena. A gente se torna uma antena quando a gente permite que esse central principal reverbere de volta lá para cima. E a cada vez que a gente deixa essa energia vital retornar lá para cima, se a gente não for apegado, se a gente não parar nas histórias, a gente não tá perdendo, nem deixando ir embora essa energia vital. A gente está somando tanto com o universo que a gente esvazia o pote de novo para caber nova energia, mais atualizada, que pode influenciar e ajudar ainda mais no momento presente, naquele momento daquela pessoa. Então é muito importante a gente conseguir esse desapego, porque ele liberando é que a gente pode abrir o espaço para algo novo. Eu tô aqui me encapotando toda. Vocês sabem que hoje que a gente tá fazendo aqui a live tá um frio danado pelo Brasil todo, a gente sabe, mas São Paulo, que já é frio, vocês imaginam, né? Então, tá muito frio mesmo, e eu queria até fazer uma pausa aqui, antes da gente começar as práticas. Existe gente muito bacana que ajuda as pessoas que estão precisando de cobertor, de abrigo, de comida. E existe essa ONG chamada Feito por Formiguinhas. E eles estão se divulgando bastante porque eles, na verdade, você pode doar R$15 por cada cobertor.
Então, quem tem a condição de deixar de tomar um cafezinho em algum dia e fazer essa doação, tem ali no Instagram o caminho deles, e depois eu até vou ver se eu deixo aqui mesmo na descrição, depois, a conta que eles pedem para pagar. Eu acho que é com Pix, é super fácil. E a cada 15 reais você tá esquentando alguém, tá? Acho que a gente precisa ajudar também, né? Estamos todos aqui quentinhos, podendo fazer meditação, Jinshin Jutsu, então a gente também pode deixar essas pessoas pelo menos se agasalharem um pouquinho. Voltando, essa energia de hoje, que é o final de todo esse ciclo de trazer vitalidade, da reorganização da energia, é o final e é o começo de novo. E existe até um símbolo que é o Ouroboros, que é uma cobra que come o próprio rabo. Eu até fiz aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é um dragão, né? Mas na verdade é sempre um réptil, de preferência uma cobra, que está segurando o próprio rabo. Esse símbolo, ele significa a infinitude das coisas, o quanto cada coisa que está chegando ao seu final, ele tem um retorno, ele tem um recomeço, como as coisas são infinitas na vida. A cobra que rasteja, que está em contato com o solo, ela representa nesse símbolo aquilo que é terreno, que é humano. E o círculo, para várias filosofias, inclusive na meditação do healing que eu faço, o círculo está muito ligado com o espiritual, com o divino. Então, é esse terreno, que é a cobra, podendo fluir nesse divino infinito que existe. Olha que coisa bonita, né? Eu adoro esse símbolo. Se eu tivesse uma tatuagem, que eu não tenho nenhuma, eu acho que esse é um símbolo que eu gostaria de usar. Então, nós vamos agora, ainda mais influenciados aqui por esse Ouroboros, né? Por essa né? O infinito de terminar, mas está abrindo para recomeçar de novo. Enfim, e pode recomeçar quantas vezes você quiser, essas 10 sessões de reorganização que só vai te fazer bem. Mas então eu já vou direto aqui para a gente começar a nossa prática, que eu acho importante. Mas antes eu quero ver se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, né? Para a gente começar a prática do Jinshin Jutsu, que é esse central principal requintado aqui. Então, deixa eu ver, Jéssica, se você souber que se tem alguma pergunta importante, você me avisa, tá bom? E daí eu já respondo. E já pergunto, estão prontos para a gente começar a praticar? Agora vai ser o central principal, um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu vou até tirar aqui as cobertas para vocês poderem ver os pontos que eu vou tocando. Confirmem aí se vocês estão prontos para começar. Vamos fazer juntos. Tudo bem? Vamos lá? Vamos nessa. Então vamos. Então nós vamos começar. Aqui vai estar trocado, mas ó, mão direita, tá? Pegue a sua mão direita e você vai colocar na boca do estômago, logo quando termina o osso externo aqui, tá? Coloca aqui. E a mão esquerda vai atrás, a gente vai sempre tocar no centro do corpo. E você vai tocar na mesma altura, que é mais ou menos a altura do sutiã ali, né? Um pouco acima da cintura, tá? Pode usar a costa da mão
que usando as costas da mão, você tem mais facilidade para tocar. E relaxa, pode se recostar, pode deitar, pode estar de lado. O importante agora é relaxar. Fecha os olhos um pouquinho, tocando esses dois pontos que eles estão mais ou menos na mesma altura. E se for difícil o ponto atrás, tocar bem na mesma altura do ponto da frente, faz um pouquinho para baixo. Tudo bem, tá? Mas o mais próximo ali, sem se machucar, sem ficar muito tenso. Solta os ombros. Isso, vamos sentir a energia que está fluindo no centro do corpo, tanto na frente como atrás. E principalmente entre esses dois pontos, que a gente pode alcançar ali o centro do corpo. Eu aqui vou ficar uns 30 segundos, mais ou menos, mas quando você fizer sozinho, sempre lembre que você pode ficar 1 minuto, às vezes 2 em cada ponto, ou às vezes num ponto é mais rápido, mas depois você já muda para outro ponto e quer ficar mais, tudo bem. A arte do Jinshin Jyutsu permite sempre que a gente faça no ritmo e da maneira que for mais adequado para aquele momento. Agora a mão esquerda que está atrás sai, a mão direita permanece e agora nós vamos colocar a mão esquerda na base do pescoço, no centro do corpo. Aqui. Tá? E eu gosto sempre de apoiar numa cadeira, ou se eu tô deitada e até boto uma almofada para o braço não ficar cansativo. E a mão direita permanece ali na boca do estômago. A mão esquerda ali naquele osso até um pouco saliente, esse último ossozinho, que é a C7, né? A cervical 7, que a gente toca ali atrás. E relaxa. Tenta sentir a pulsação dos pontinhos que a gente toca. É só ficar um pouco mais focado, que às vezes a gente percebe que o ponto tá fluindo, tá pulsando. Se alguém conseguir sentir a pulsação, depois conta aqui, avisa aqui na conversinha, no chat, se conseguiu perceber a pulsação. E agora, mais uma vez, é a mão esquerda lá de trás que vai mexer. E muito pouquinho. Da base aqui do pescoço, no ossinho saliente, ela sobe um pouquinho para o centro do pescoço. Tá? No centro, bem sobre o osso. Como a gente está tocando sobre o osso, não pode apertar. A gente não pode fazer muita pressão. Pode tocar um pouquinho mais intenso para acordar o ponto, como eu digo, mas é algo também ainda suave, tá bom? E a mão na frente continua na boca do estômago. De novo, relaxa o braço. Deixa eu virar aqui. Respire profundamente.
uma das primeiras coisas que a gente sente quando faz o Jinshin Jyutsu é que a respiração ela começa a se aliviar. Porque realmente o Jinshin, ele trabalha, a primeira coisa que ele trabalha é na célula, na oxigenação da célula e, portanto, a respiração começa a alterar, mas buscando o seu equilíbrio. E agora, todo mundo acompanhando. E agora a gente vai tirar a mão esquerda de novo, mão direita permanece na boca do estômago. E agora essa mão esquerda, ela vai na altura da cintura mesmo. Aqui atrás. Mão direita na frente, tá? E de novo, pode soltar o cotovelo, o braço atrás pode ficar meio tortinho, não tem problema. Respira. Solta os ombros. E agora a mão direita da boca do estômago vai na base da coluna atrás. E se senta. Os aviões passando. Se senta, relaxa. Na verdade, essa mão da cintura viria agora aqui para baixo. Primeiro lá a mão direita do estômago vem para a base e depois vem aqui na linha da cintura a mão esquerda. Mas não tem problema, a gente está seguindo aqui o centro do corpo. Eu já tô sentindo, nossa, relaxar. Eu sinto que o ventre fica bem mais relaxado. E, portanto, a minha expiração fica muito mais livre. Depois me contem o que vocês estão sentindo conforme vocês vão fazendo. Porque para mim é imediato. Eu começo a fazer alguma área do corpo, seja as pernas, seja a barriga, como eu tô sentindo agora, os ombros, o pescoço, a cabeça, e às vezes até questões ao redor do corpo, às vezes nem é físico. Relaxa sempre. E agora a mão esquerda novamente sai, a direita vai ficar na base da coluna. Mão direita fica na base da coluna, mão esquerda sai e vai no começo da coluna, ali no crânio, entre os dois occipitais. Tem até um valezinho, mas bem no centro da cabeça, tá? Deixa a mão tocando ali, na base mesmo do crânio, a gente toca ali. Que bom, tô vendo que o Flávio tá se sentindo relaxado. A Jéssica também sentiu esse relaxamento. Olha o pulso forte que o Gavião sentiu.
Muito bom. Gente querida, sempre aqui, participando, entrando. Agora, mais uma vez, é a mão esquerda que vai sair de lá de trás e vem bem aqui entre as duas sobrancelhas, na base do nariz. Você pode tocar assim para apoiar o cotovelo numa mesa, numa almofada. Pode fazer assim. Pode colocar o joelho. Eu sempre faço esse movimento quando eu tô dando Zoom, aula, né? Sessão de Jinshin pelo Zoom. E não precisa ficar numa postura ereta. A gente pode estar deitado, acomodado no sofá. Até mesmo eu faço muita autoaplicação conversando, no cinema, até vendo televisão. É lógico que se a gente consegue reservar um momento para fazer como uma meditação, é muito melhor. E agora, no último passo, a mão esquerda, mais uma vez, é ela que sai e ela vai no centro do corpo, aqui embaixo, tocar o osso púbico, tá? Então, assim, a gente tem esse osso púbico aqui embaixo. A mão esquerda, né? A mão vai tocar a base, em cima. Quase todos os pontos, que são as travas de energia do Jinshin Jyutsu, elas estão na beirinha de algum osso. Então, mão esquerda na beirinha, aqui no centro do corpo, do osso púbico, e a mão direita permanece atrás. E aqui vem a piadinha sem graça que eu sempre faço, quando eu faço esse último passo, que a gente fica com uma mão na frente, outra atrás. Mas aqui é no melhor sentido da palavra, viu? E relaxe. Esse último passo, ele é mágico. Ele traz aqui para o ventre toda essa vitalidade. E é como se fosse, sabe quando a gente puxa uma coisa para trás para ter impulso, para sair para frente? É exatamente isso. Ele tem essa base, essa última posição, continuem lá, uma mão na frente, outra atrás. E vai trazendo esse vigor para toda essa pelve, né? Essa bacia que a gente tem, onde a gente absorve esse prana, e daí a gente ganha esse impulso também para retornar de volta. De novo aí, Ouroboros. E vamos ficar um segundinho em silêncio, aproveitando aqui esse último passo. Muito bem, podemos soltar. Eu sempre mexo um pouquinho os dedos, a mão. Você sempre pode tocar cada um dos pontos com a ponta dos dedos, como eu faço. Eu aplico nos outros, faço em mim com a ponta dos dedos. Mas tem gente que gosta de usar a palma da mão em cada uma das travas. Também pode, tá? Por exemplo, quando a gente usa a costa da mão para fazer atrás, para ficar mais cômodo. Como é que foi aí? Alguém tem alguma coisa? Maria José, querida, perguntou alguma coisa, Maria José? Deixa eu ver aqui. Acho que tá travando. Ah, que pena, eu pensei que era alguma coisa específica.
Ah, você tá vendo? Então, com a ponta dos dedos, para mim é muito mais intenso, até mesmo na hora de escutar a pulsação. Teve uma vez uma seguidora que escreveu até em algum vídeo que eu postei, que eu adoro comentários nos vídeos, mesmo quando não é ao vivo, viu, gente? É tão bom saber de vocês, ver o que vocês querem, as dúvidas. Pode escrever que eu amo, fico aguardando os comentários. E esse comentário era sobre isso, sobre a pulsação. Thelma, o que tem a ver eu sentir a pulsação dos pontos? Não tem problema nenhum se não sente. A pulsação tá lá, é a corrente sanguínea da gente, né? Mas se a gente for prestando atenção na pulsação, primeira coisa é que você tá focando mais no Jinshin Jutsu que você tá fazendo. Segunda coisa, a gente começa a perceber que a pulsação dos dois pontos, de repente, começam a pulsar iguais. Isso é muito mais sutil, mas quando isso acontece, significa que a energia de um ponto já fluiu até o outro. Os dois já estão conversando e o fluxo que a gente está fazendo, aquele balé com passos, já pode seguir para o próximo passo, porque ali a conexão já foi feita. É só por pura informação, mas se você não sente nada de pulsação, tudo bem, o seu Jinshin Jutsu está funcionando. É só você tocar com amor, conecta ali que já flui. Mas eu gostaria muito de fazer uma respiração com vocês que tem tudo a ver com esse começo sem fim, com essa permissão de receber energia para exercer a sua personalidade, a sua qualidade única que você trouxe nessa vida e também saber que a gente não tem essa personalidade, nem essa vida só pra gente, só para resolver as nossas questões. É lógico que a gente precisa resolver as questões pessoais, mas cada um, como eu disse, é uma célula que está participando de um todo maior. E talvez a gente não precise entender que todo maior é esse, o que eu estou contribuindo, porque eu acho que não é uma coisa de entender. Porque as plantas, sendo cada uma do seu jeito, a plantinha que nasce no meio do asfalto, a plantinha que está lá no jardim de Giverny, na França, a plantinha que está lá na floresta amazônica, cada uma tem também o seu lugar, a sua qualidade e a sua utilidade naquele período, naquele tempo que existe, né? Como os animais também. E ninguém fica se perguntando o que estou fazendo aqui, o que eu estou contribuindo. Acho que a gente também não vai ter tão fácil essa resposta. Mas é pra gente pensar junto aqui, né? Posso estar errada, isso é como eu vejo, né? Deixa eu olhar aqui se tem mais algumas perguntas. O Flávio falando, quando você faz comigo, você sabe, sempre sinto a pulsação unificada. É verdade, né, Flávio? Você sente não só quando você se auto-aplica, mas até quando eu faço o Jinshin Jutsu na sessão, você percebe o ponto. E tem gente que eu atendo que não só percebe o ponto que eu tô tocando, pulsando, mas até a continuidade. Com o Flávio acontece isso. Às vezes eu tô tocando um fluxo que vai chegar no pé, mas eu ainda tô em pontos aqui no tronco. E ele fala, que esquisito, você tá tocando aqui pra cima, mas meu pé tá formigando ou esquentou, enfim, porque tá lá conectado e já a energia já tá indo sozinha pelo fluxo. É muito curioso o que acontece com ele, mas com outras pessoas também. Nossa, Maria José perguntando se pode fazer todo dia
esse central principal. Não só pode, como deve. Quem consegue fazer diariamente ou sempre que pode, é ótimo. Pode até fazer mais de uma vez por dia, não tem contraindicação. Eu só não gosto de falar faça todo dia, porque depois a pessoa falha, esquece 2 dias e já desanima, fala, ih, já esqueci, não tenho jeito para essa coisa. E não é assim. É melhor você fazer uma vez por mês do que nada. Se você propõe a fazer com frequência, que ótimo para você. E se esquecer, tudo bem. Na hora que lembra, faça. Pode até fazer deitado antes de dormir, tá bom? Que bom, que ótimo. E a energia boa que a Maria José tá falando aqui, é melhor ainda com a respiração que eu quero fazer, que é super simples, mas tem tudo a ver com essa finalização com chave de ouro das 10 sessões de reorganização energética. Jéssica, tem mais alguma coisa? Olha, melhorou o frio, a Lídia, querida Lídia, falou que melhorou o frio. Melhora mesmo, principalmente nas pernas. Esse fluxo do central principal poderoso, especial, ajuda muito. Quando eu faço ele inteiro, então, que eu pulei alguns passinhos necessários para a gente poder fazer aquilo que eu sei que vocês vão alcançar mais. Nossa, esquenta mesmo, esquenta o corpo. O Gavião falando para Maria José que pode fazer todo dia sim, tá? Querida Maria José, você que é maravilhosa, quem não conhece, deveria conhecer. Uma grande, excelente dentista, com um trabalho muito especial. Bom, qualquer dúvida vocês vão me perguntando e topam então fazer essa respiração? Vai ser no máximo 3 minutos, 5 minutos, tá? Marlene Rosa, ai que bom que você pratica essas dicas que eu dou aqui. Faça mesmo. E se tem dúvida, Marlene, pode me perguntar. Vou falar de novo, adoro quando vocês, em qualquer vídeo que eu faço, escrevem, comentam, dizem o que sentiram. Se não sentiram, também pode escrever, porque é importante para mim, né? Vamos para a respiração. Isso mesmo, Flávio. Vamos lá. É uma respiração simples, tá? Só que a gente vai se concentrar como uma meditação e a cada vez que a gente inspirar, trazer o ar para dentro, primeira coisa, tenta sentir que eu respiro até a barriga. Então, nada de beleza estética, vamos encher a barriga. Fica com a barriga gorda em cada inspiração. E na expiração normal, a barriga vai esvaziar um pouco. Dessa maneira, eu não vou inspirar nem expirar mexendo os ombros, isso vai estar relaxado. E eu vou usar a parte maior do meu pulmão de baixo, porque eu estou ampliando o ventre. Só que nós vamos mentalizar 2 palavras, uma para inspiração, outra para expiração. Toda vez que a gente inspirar, a gente vai pensar na frase eu sou. Então eu vou trazer para dentro de mim o eu sou. Como a gente faz pelo central principal quando a energia vital penetra para eu existir. Eu sou. E toda vez que eu expirar, eu vou pensar em eu pertenço, tá? Então é eu sou, o ar entra e enche a barriga. Eu pertenço ao avião. Eu pertenço, soltando o ar para fora, tá bom? Pode começar. Cada um no seu ritmo. A respiração é muito importante a gente respeitar o tempo da respiração de cada um. Então eu vou dar
nossa, pouquinho tempo mesmo, para a gente fazer algumas vezes. Eu sou inspirando, eu pertenço, soltando. Pode começar. E vai aos pouquinhos, parando um pouco de pensar nas palavras, mas continue de olhos fechados, se puder. E voltando a respirar normalmente, porque a gente altera sempre um pouco o ritmo quando pensa na respiração. E só ficando um pouco quieto, a gente observa como a gente se sente agora. Às vezes é alguma área do corpo que naturalmente aparece, chama mais atenção por um ou outro motivo, por uma sensação. Às vezes é um sentimento. E então, aos pouquinhos, a gente vai voltando. Vai abrindo os olhos, vai retornando. Tô vendo aqui que o Marcelo também sentiu que essa energia toda, não sei se foi ainda do central principal ou se foi dessa respiração que também ajuda a esquentar. Respirar corretamente é tudo, sem dúvida. Essa respiração no ventre é fundamental. A gente sempre quer estar esbelto e fica respirando aqui em cima. Não é tão bom. A gente precisa respirar, né, dando espaço, o diafragma abre espaço, o ventre amplia, né? Mas se você puder, em outro momento, ficar uns 5, às vezes 10 minutos, respirando com eu sou, na hora que entra o ar, e expirar, eu pertenço, a gente vai mudando. É impressionante como vão vindo novas sensações, tá? A Jéssica também amou. Muito bom mesmo. Se tiver dúvidas, agora é a hora de perguntar. Perguntou se é melhor fazer pela manhã ao acordar. Pode ser ótimo, Gavion. Você pode fazer pela manhã e pode fazer antes de dormir também. Aliás, pode fazer qualquer momento. A gente sempre acha, inclusive, principalmente a meditação, que é algo sagrado. A meditação é para a gente viver melhor. Quem somos, com a vida que a gente tem, com as raivas, com os medos, com as dúvidas, né? Então, tudo bem, se eu tenho um momento de silêncio, posso pôr um incenso, fazer todo um ritual para meditar, que bom. Mas se você só tem a hora do banheiro para fazer a sua meditação, melhor do que ficar olhando o celular. Então, não tem problema. A gente pode meditar, às vezes, assim, 5 minutos,
né, num cantinho que for, se possível com menor interferência externa, mas às vezes não tem jeito, e a qualquer momento. Eu gosto sempre de fazer alguma coisa antes de dormir, para o meu inconsciente, quando eu medito com essa respiração, ou tantas outras meditações que eu dei aqui nas 10 sessões de reorganização, qualquer meditação, para mim, cada um tem que sentir. E depende também se é algo muito intenso, mas eu nunca dou algo muito intenso aqui no canal. Ajuda muito porque a energia começa a ocupar o espaço dela, né? Eu sempre digo, a nossa energia tem uma sabedoria e um código, uma forma de ser muito diferente do nosso racional, da consciência. Quando a gente medita, e mesmo quando a gente relaxa com o Jinshin Jyutsu, é como se eu estivesse dando espaço para falar, energia, entra, faz aí o que você tem que fazer, o que você sabe que é o melhor para esse corpo, para essa forma de pensamento. Entra aí e ocupa esse espaço, energiza do seu jeito, traz o que tem que trazer, move o que tem que mover. Sem a interferência. Ah, isso é feio. Ai, não, isso eu não posso estar sentindo, eu estou meditando, tem que ser bonito. Sem a gente julgar, sem o racional, a consciência entrar. E daí eu vou dormir, nossa, os sonhos ficam muito poderosos quando eu permito, né, já ir dormir com essa energia toda. Deixa eu ver se tem mais perguntando. O Jinshin Jyutsu é bárbaro, né, Maria José? Fernanda, atrasada, mas chegou. Se perdeu a meditação ou o Jinshin, vai ficar gravado, né, gente? Tá? O pessoal não acredita e não precisa acreditar com o Jinshin Jyutsu, tá? Eu já atendi algumas pessoas que eram resistentes para começar, só fizeram porque a família dizia, e estavam doentes, e tá bom, vamos fazer. E sentiram a diferença, né? Então, falaram, nossa, não sei se foi esse negócio, mas eu tô completamente diferente, né? Então, não precisa acreditar para o Jinshin Jyutsu fluir e fazer o que tem que fazer, a energia fazer o que tem que fazer, né? Gente, falei que tem gente que não acredita, isso, sim, eu sei que você acredita, Maria José. Então, gente, mais perguntas, dúvidas, façam muito. A gente fez, eu não quero deixar muito longa a live, que eu sei que todo mundo tem coisa para fazer, mas é muito importante quando fizer, principalmente essa respiração, dá um tempinho. 5 minutos da sua vida não é nada, ou 10, tá bom? Mais uma coisa do Flávio. Antes de ir para a cama, eu fico em pé, levanto os braços e encho todo o pulmão, me entornado para trás e volto para frente, expirando com as mãos, tocando os pés. Muito bom isso. Isso é ótimo para trabalhar sua respiração. Tem tudo a ver com o caminho do ar que a gente vê, né? Que a gente expira pela frente e inspira, né? E inspira por trás, tá certo? Quase achei que eu tava falando ao contrário, tá tudo certinho. Mas essa respiração do eu sou, eu pertenço é muito legal. E pode fazer de manhã sim, viu, Gavião? Que deve ser muito bom para você levar o dia a dia de uma forma muito mais presente, adequada para você, para tua vida, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês aproveitem muito, não só essa sessão ao vivo, mas as 10 sessões. Tem a playlist. O que é a playlist? É uma cestinha aqui no meu canal, onde tem os 10 vídeos, tá? E vocês podem ir lá e seguir essa ordem, ou pegar um aleatório, se você já fez, ok? Um beijo imenso,
se esquentem bastante, façam isso que está aquecendo muita gente aí. E se puder, ajudem quem está precisando, né? Às vezes a gente não consegue ajudar sozinho. Para mim, às vezes eu fico com vontade de sair fazendo algo, mas já tem grupos, ONGs, gente organizada fazendo isso, que às vezes até facilita mais e chega mais rápido em quem precisa. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Quinta-feira que vem a gente começa mais uma sequência, agora dos fluxos de órgão. E a gente vai focar no emocional, que cada fluxo de órgão propicia, ajuda a equilibrar. Não percam, vai começar quinta que vem. Antes tem outros vídeos, mas até quinta, infalível perder a primeira, né? Tchau, gente. Obrigada.